Você já reparou que inglês e espanhol está em toda parte? Na USA International você pode escolher aprender inglês, espanhol, japonês ou francês. Já parou para pensar por que USA International é a mais procurada? Você começa a falar inglês desde a primeira aula. Pensando no futuro e naquela viagem dos sonhos? Ou até em conquistar aquele emprego que você tanto deseja? Então, aprender mais de um idioma é fundamental. Com material didático e o método de ensino exclusivo, fica mais fácil aprender, além do laboratório multimídia que auxilia no aprendizado do Dopima, seja o francês, inglês ou espanhol, com professores capacitados. Temos aulas de segunda a sábado, das 8 às 22 horas. Ensino de qualidade ao alcance de todos. Venha até a USA International e conquiste o mundo. Avenida Bernardino de Campos, 442, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3225-7373. USA International. Olá pessoal, boa tarde. Mais uma ação em reação nessa segunda-feira. Segunda-feira, dia do descobrimento do Brasil, dia de aniversário da Via Anchieta, dia também de Itanhaém, dia da comunidade luso-brasileira. E também aniversário de Jack Nixon. E também, algum tempo atrás, morreu Richard Nixon, o presidente dos Estados Unidos, né? E hoje estamos aqui com o Dr. Cassione e Dr. Clemente para fazer um programa falando sobre vários assuntos, né? Vamos falar sobre o Alexandre de Moraes, que revogou a medida que foi chamada de censura pelos juristas e jornalistas, enfim, pela sociedade. Vamos falar sobre a Previdência, né? Emplaca, não emplaca, o Paulo Guedes vai no Congresso, tenta emplacar, mas tem aquela turma do toma lá da cá, e a coisa complica também, né? Bolsonaro esteve aí, passeou de moto no Guarujá, atendeu o menino Enzo, que tem a doença de Crohn, e ele falou que essa doença atinge 500 pessoas aqui na Baixada Santista. O Bolsonaro também, que já usou uma bolsa de colostomia, também foi sensível à causa do menino de 12 anos de idade. Bolsonaro que passeou de moto pelo Guarujá, parou para conversar com a Polícia Militar, enfim, esteve aqui no fim de semana nessa Páscoa aqui. Cassione, um prazer ter você logo na segunda-feira aqui fazer um programa, né? Lembrando que temos reprise às 11 horas da noite, 23 horas e 1 hora da manhã. O prazer é meu, como sempre. Um abraço a você e ao meu querido Clemente e aos caríssimos telespectadores. Clemente, uma boa segunda-feira, né? Corinthians campeão paulista aí, né? O jogo do empate, mas ontem até que o Wagner Love descobriu um golzinho no final e não foi para os pênaltis. Quando todo mundo pensava que era pênalti, o Cuca também, em vez de ir para cima, começou a tirar atacante para pôr volante e tomou aquele gol no finalzinho. E o Corinthians é tricampeão paulista, parabéns ao Corinthians, né? Que mesmo jogando um futebol feio, embora acho que ontem não jogou tão feio, um futebol retrancado, um futebol para trás, conseguiu mais um título e o Carille aí vem se notabilizando por um técnico vencedor, né? Bom, é sempre uma alegria estar aqui contigo, com o Cassione, com nossos telespectadores, sempre nos brindando com uma grande audiência. Agora, você falou uma coisa aí em relação ao Cuca, que é real, né? Ele ficou esperando o finalzinho para bater pênalti, porque aquele jogo pipocado ali, e eu acho que numa rara felicidade, um belo lançamento, né? Wagner Love fez aquele gol e aí acabou toda a esperança dos São Paulinos. O que também não mudou nada, o movimento dos oceanos, né? Nem as latitudes e longitudes que estão fixadas no globo terrestre. Sim. Cassione, como é que o senhor que veio da França, como é que o pessoal está vindo reagindo à questão do incêndio, né? Porque no Brasil tivemos um incêndio aí do Museu Nacional e até agora arrecadamos R$800 mil, né? E lá na França o pessoal foi mais sensível, né? Então arrecadou, acho que 3,5 bilhões, né? Então o pessoal da França, mas muitos franceses reclamaram, né? Dessa verba que foi arrecadada e para as pessoas que gostam de manter a história, né? Então o senhor esteve lá bem nesse momento, como é que está a reação do francês, da imprensa? Eu fiquei rigorosamente apenas 2 dias. Fui para fazer um ato formal, legal e voltei. Então, segunda-feira eu estava aqui, semana passada eu estou de novo. Cheguei sexta.
Então, mas deu para ver na televisão, no hotel, nesses 2 dias, todos os programas de televisão, praticamente, em horários diferentes, faziam mesa redonda com personalidades e opiniões diferentes a respeito das doações bilionárias que estão sendo feitas para restaurar Notre Dame. Claro, umas pessoas dizendo que este dinheiro arrecadado, enquanto eu estava lá, já tinha chegado em 800 milhões de euros, portanto, em 2 bilhões, mais ainda. 3,5, 3 bilhões e 200, 300 bilhões. por aí. E dizendo que esse dinheiro poderia ser destinado para diminuir as desigualdades sociais, deveria ser destinado a uma filantropia e até a um aparelhamento melhor do Estado em alguns setores da atividade em saúde, etc. Claro, aquela prioridade que todo mundo dá nessas horas para as coisas importantes que nunca tem verba. Do outro lado, tinha muita gente, inclusive do próprio povo, dizendo que não se tratava de ajudar a reconstruir uma simples igreja localizada em Paris, mas de restaurar um símbolo da cultura e da civilização francesa, levando em conta que a Notre Dame foi construída antes do descobrimento da América e antes do descobrimento do Brasil, que você acabou de me dizer, eu não me lembrava disso, que hoje é o dia do descobrimento do Brasil. Eu não sei que dia é esse, porque eu não descobri o Brasil. O Brasil que eu idealizo e que sempre nós aprendemos que deveríamos ter como pátria, por enquanto, cada vez é menos Brasil. Ou, se quiserem, cada vez é mais Brasil. Então, essa discussão está sendo feita, muita gente alegando que as doações foram feitas por alguns bilionários, como o dono da Louis Vuitton, uma das coisas que ele tem, que com isso eles conseguem benefícios fiscais, conseguem vantagens. O fato é que a Notre Dame vai ser restaurada. O mais crítico, no entanto, é quando se toca no tema de que alguns atuais cidadãos da França, ligados à arquitetura e às artes, e até mesmo o presidente da República, o Macron, estão querendo dar um toque de atualidade, um toque de pós-modernidade na Notre Dame, alegando que, como ela foi modificada algumas vezes, hoje, nos tempos de hoje, com a tecnologia atual, ela poderia sofrer determinadas modificações daquilo que era original, quando queimou. Enquanto que outras pessoas dizem, não, ela tem que ser exatamente restaurada como era no momento do incêndio. Essas discussões, na verdade, interessam muito mais aos franceses do que a nós. Mas como nós hoje acompanhamos tudo em tempo real e todo mundo hoje é cidadão do mundo, porque com a internet, com os meios de comunicação que trazem os fatos todos nesse tal tempo real, a gente acaba se preocupando com problemas que não são nossos. Ou são, se nós levarmos para o lado de que amamos as civilizações e os símbolos das civilizações. Eu sou a favor de que restaurem, e sou a favor de que restaurem do mesmo jeito como ela era no momento em que queimou. Mas o que adianta eu ser a favor ou contra? Não vai influir absolutamente nada. É isso. Clemente, mas também tem a questão que, por exemplo,
é um ponto turístico da França também, né? A França recebe muito mais turismo em Paris que o Brasil em todo o país. Então, realmente, se você começar a não tratar dessas obras-primas que existem na cidade de Paris, também, com certeza, para o turismo, né? Quer dizer, na verdade, tem muita gente que trabalha no turismo na França, né? Muita gente. Você está dizendo que a França recebe mais turistas em Paris do que o Brasil o ano todo? Não. A Notre Dame, sozinha, sim, isso. recebe 12 milhões de visitantes por ano. O Brasil recebe 6 milhões, a metade de turistas, desde o Oiapoque ao Chuí. Então, e o cara que não quer restaurar a igreja, não, vamos dar projeto social. Tudo bem, mas se recebe 12 milhões e paga para entrar lá, esse pessoal também está ajudando a França, está ajudando o município, né? Você vai lá e paga o ingresso, você está ajudando. Se você não restaura, você perde essa arrecadação também. E também piora a parte social também, né? Mas o Cassiano falou, eu já tinha até marcado aqui. A previsão para esse ano, aqui ó, a previsão para esse ano era 15 milhões de visitantes. Só na Notre Dame. Uhum. Na verdade, a França é o país que tem a maior receita turística do mundo. Você tem aí uma média de... Esse ano, eles suspeitavam que seria acima de 72 milhões de pessoas. Olha que seria 12 vezes o que a gente recebe de turista no Brasil. Então, eu sou favorável, como o Cassiano falou, embora não seja um assunto diretamente ligado a nós, a restauração de um símbolo desse, já que é universal, da forma como ele era, né? Não com... porque alguém falou assim, não, se for para restaurar igual, vai de 10 a 15 anos. A Macron, não, vamos fazer em 5. Vai ficar mais bonita do que era. Ou seja, já falando realmente de modificação. E eu acho que tinha que conservar, porque você tem 15 milhões de turistas para esse ano, era a previsão. Poxa, só isso aí, eu acho que desfaz aqueles negócios, como o Cassiano comentou no início, né? O dinheiro tinha que ir para a educação, para a saúde, para isso, para aquilo. É um símbolo diferente, cuja arrecadação e cuja visitação implica em receitas muito maiores do que essas que seriam doadas pelas famílias, em torno de 850 milhões de euros, por exemplo. Não é? Então, há que se restaurar, sim, eu sou favorável a isso. Cassiano, muito foi comentado, assunto da semana passada, mas ainda está em voga, do ministro Alexandre de Moraes, que revogou a medida, né, que foi chamada de censura pela sociedade, pelos juristas. Queria saber a sua opinião, pela imprensa e tal, sobre essa questão, né? Uns falaram que é uns mais leis da esquerda, lei da mordaça, enfim, né? Olha, o Supremo Tribunal Federal tem produzido medidas diarreicas do ponto de vista jurídico, com grande frequência. Quando não é um ministro, é o outro. A gente tem visto, vou repetir, medidas disentéricas. Agora, esta história que envolveu o problema Toffoli, revista Cruzoé e Alexandre de Moraes, é muito fácil explicar do ponto de vista moral e do ponto de vista jurídico. O que não pode, e do ponto de vista político também. O que não pode, e eu sempre digo isso, desde que eu aprendi a falar sobre direito, o pouco que eu sei sobre direito, o que não pode é misturar o que é jurídico com o que é político, com o que é ético e com o que é safadeza. Porque são coisas que normalmente às vezes se misturam. E o jurídico não pode, de maneira nenhuma, ser atropelado nem pelo antiético, nem pelo imoral, nem pela safadeza e nem pela política. O que é jurídico, porque a única estrutura que você tem para reger uma sociedade, e isso está na própria definição de direito,
que nós aprendemos no primeiro ano da faculdade, numa matéria chamada Introdução à Ciência do Direito. A definição de direito é conjunto de normas jurídicas que regulam a vida em sociedade. Como você tem uma convenção de condomínio, é o que rege a vida dos condôminos dentro do condomínio. Porque se cada um quiser, por conta própria, fazer o que quer dentro de um condomínio, você acaba tendo, desde rompimento de relações até assassinatos. Né? Então, o direito foi criado porque quando o primeiro homem entrou em conflito com o seu semelhante, e a gente fica com o simbolismo do Caim e Abel, Caim matou Abel. Ali já começou a prova de que a humanidade, quanto mais gente viesse, mais Caíns você ia ter, mais Abel você ia ter. Mais um Abel aqui, outro ali, outro lá. Então o direito serve para regular as relações sociais, a vida social, e através da aplicação da lei, por meio da aplicação da lei, através não, que através é quando a gente passa por dentro de um jato d'água, por exemplo. Por meio da aplicação da lei é que se tem o exercício da justiça, que nada mais é do que a aplicação do direito. Muitas vezes, é verdade, você tem um direito torto. Muitas vezes você tem leis iníquas. Muitas vezes você tem, portanto, um regramento que não é o ideal. Ou é mal feito por incompetência, ou é mal feito para satisfazer minorias privilegiadas, e assim por diante. O direito nem sempre está baseado numa legislação boa, porque são os homens que fazem, e homens que têm interesses. Então as leis, as constituições, etc., são muito bonitas na idealização. Quanto ao fato, fiz esse preâmbulo para justificar o que eu vou dizer. Todo mundo da imprensa, como regra, e eu sou jornalista documentado, todo mundo da imprensa acha que qualquer impedimento de qualquer manifestação da ideia ou do pensamento, esse impedimento caracteriza censura. Com base em quê que todos proclamam isso? Porque a Constituição garante a liberdade de expressão. Sim, é verdade. A Constituição garante a liberdade de expressão. Só que a mesma Constituição que garante a liberdade de expressão, essa mesma Constituição garante a inviolabilidade da honra, da vida privada, da imagem e da intimidade das pessoas. E, sem falsa modéstia, já que eu estou falando nisso, esse artigo, que é o artigo 5º, inciso 10º da Constituição Federal, foi redigido inteiramente por mim quando era assessor jurídico da Comissão de Sistematização da Assembleia Nacional Constituinte. Depois, a Assembleia aprovou esse artigo que fiz, que era consequência de uma tese que eu defendi lá atrás, em congressos de direito na década de 70. Tutela penal da intimidade. Muito bem. Logo, a mesma força de regra jurídica da Constituição, que diz liberdade de expressão está garantida, tem uma regra com a mesmíssima força dizendo que você não pode violar, como eu acabei de dizer,
a honra, a intimidade, a vida privada e a imagem das pessoas. Então, o que significa? Duas regras colidentes? Duas normas constitucionais colidentes? Não. Porque existe no direito uma regra também, que é milenar, de que a regra geral é derrogada, dá lugar à regra jurídica especial. Traduzindo isto para uma linguagem simples, você tem uma regra geral que garante a liberdade de expressão, mas você tem uma regra específica que diz: você não tem a liberdade de se expressar ofendendo a honra do clemente, ofendendo a imagem do filete, a mesma força constitucional. Logo, o que vai garantir a liberdade de expressão é que você a exerça nos limites do lícito. Quando alguém fala uma inverdade contra alguém que mata a honra desta pessoa em vida, é morte civil, porque às vezes uma difamação e uma calúnia destroem a vida de uma pessoa em vida, o sujeito morre. Bem, quando você tem uma ofensa desta natureza, se ela foi feita e não pôde ser evitada, você tem remédios. Remédio. O remédio é feito depois que a doença já existe. Você vai tomar o remédio para tentar curar. Se você puder tomar um remédio para prevenir, você toma. Ora, se eu sei que um determinado órgão de comunicação vai fazer uma publicação infamante, caluniosa contra mim, eu vou à justiça e digo, com base na Constituição, eu tenho o direito de não ser violado. Portanto, a liberdade de expressão do difamador, do caluniador, morre. Muito bem, neste caso, o que aconteceu? O fato era real. O fato era real. Não se está inventando um fato. A revista Cruzoé disse exatamente o que tinha acontecido. Existia o documento, sim, no âmbito da Lava Jato, e, portanto, a notícia que ela deu era verdadeira. Impedir a circulação da revista, no caso desse, é, sim, censura absolutamente inconstitucional. O que aconteceu é que a revista Cruzoé deu a notícia correta, mostrando que havia o fato. Outros meios de comunicação, por interesses que a gente não sabe quais são, deram a notícia deturpada, deformada. Mas o fato era verdadeiro. Havia, sim, uma delação feita no âmbito da Lava Jato, que não tinha chegado ainda ao conhecimento da Procuradora-Geral. Problema não interessa, estava lá. Vazou. E o que a revista disse era verdade. Então, neste caso, prevalece a liberdade de expressão e não a inviolabilidade do Toffoli, neste caso. Tá certo? Para ficar bem claro, se fosse mentira, a censura, que não é censura, era o impedimento legal, constitucional, de alguém ser ofendido injustamente por um fato mentiroso. Mas depois verificou-se que a revista Cruzoé tinha noticiado corretamente o fato. Logo, não houve nenhuma ilegalidade na publicação. O Alexandre de Moraes, ao invés de fazer o que tinha que fazer, pegar a revista Cruzoé na mão, porque é assim que o juiz tem que fazer, tanto que está na lei. O juiz pede informação quando ele vai ter que decidir. Ah, a revista mentiu. Deixa eu ver a revista. Cadê a prova, né?
Está aqui na revista. O fato existiu. Então, eu não censuro. O fato não existiu. A revista mentiu. Aí eu censuro. Não é censura. Em todos os países do mundo. Já aconteceu com o Daily Mirror. Já aconteceu com o The Sun na Inglaterra. Já aconteceu com o Washington Post nos Estados Unidos. Washington Post. Que são países em que todo mundo sabe que a liberdade de expressão é sagrada. Mas foram amordaçados no momento em que extrapolaram o direito de liberdade de expressão. Neste caso aqui, errou o Alexandre de Moraes, quando tomou a providência e depois teve que fazer o papel que é bem próprio dele, papel de idiota, de voltar atrás, como acabou voltando. Clemente. Eu acho que o Cassiano analisou de uma forma fantástica, mas pelo que eu acompanhei, eu não fiz direito, mas pelo que eu acompanhei, eu acho que a pressão foi tão grande, e aí não apenas da mídia, mas também dos juristas de uma forma em geral, batendo nessa tecla que o Cassiano acabou de dizer. O fato é verídico, está aqui, tem comprovação e tal. E eu até acho mais, eu acho que para não ir para o plenário do Supremo essa decisão, porque o Fachin poderia jogar isso para o plenário. Eu acho que deve ter havido um acordo de cavaleiros lá, falar, não vamos levar, porque você vai levar pau, vai ficar pior. Então é melhor que o próprio Alexandre de Moraes fizesse. Diga, e ele disse isso, né? Não, eu a princípio não me parecia, mas eu confirmei que de fato existe, então não haveria por que não revogar e tal, enfim. Eu acho que na minha avaliação, é isso que aconteceu. Bom, nós vamos ao break, lembrando que você pode assistir nosso programa pelo canal 11 da NET, 8 Vivo Fibra e também pelo www.tvcomsantos.com. Sempre no horário das 13h15, às 23 horas e à 1 da manhã. Amanhã vamos ter aqui o José Maria Manuel, ele vem visitar Santos e vai passar aqui nos estúdios da TV Com, o homem daquela musicazinha, né, que fica na cabeça e tal, vai vir aqui nos estúdios da TV Com para conversar com a gente. E se você tem alguma pergunta de hoje para o Cassione ou para o Clemente, você pode mandar aqui para o Dr. Cassione e Dr. Clemente para o 13 997 11 5545. Elas serão lidas no segundo bloco, é muito rápido, já voltamos. Plano Santa Casa Saúde de Santos, cuidando de você há mais de 2 décadas, com muito carinho. Afinal de contas, são quase 90 mil vidas. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista e Litoral Sul. Plano Saúde Total, ou seja, saúde mais odontologia. Inclusive o programa de saúde continuada, prevenção de doenças crônicas. Plano Santa Casa Saúde de Santos, há mais de 2 décadas cuidando de você com carinho. Você já reparou que inglês e espanhol está em toda parte? Na USA International você pode escolher aprender inglês, espanhol, japonês ou francês. Já parou para pensar por que USA International é a mais procurada? Você começa a falar inglês desde a primeira aula. Pensando no futuro e naquela viagem dos sonhos? Ou até em conquistar aquele emprego que você tanto deseja? Então, aprender mais de um idioma é fundamental. Com material didático e o método de ensino exclusivo, fica mais fácil aprender, além do laboratório multimídia que auxilia no aprendizado do Odopima, seja o francês, inglês ou espanhol, com professores capacitados. Temos aulas de segunda a sábado, das 8 às 22 horas. Ensino de qualidade ao alcance de todos. Venha até o USA International e conquiste o mundo. Avenida Bernardino de Campos, 442, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3225-7373. USA International. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250.
Para garantir a minha comissão, eu molho a mão mesmo. Eu simplesmente molho a mão. Qual o problema? Quer saber? Eu molho a mão até para furar fila. Quem molha a mão não tem vergonha na cara. Chega de corrupção. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's, @filetenovamente.com.br. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RBD, música e esporte para você. Estamos de volta no Ação e Reação com o Dr. Vicente Cassiano e o Dr. Clemente nessa segunda-feira, 22/4/2019. É José Maria Emael, o homem da musicazinha, né? Emael, o democrata cristão, não é isso? Isso. Agora tá certo. Ele vai vir aqui amanhã, ele vem a Santos, né? Então, o homem, essa musicazinha, a campanha dele não foi boa, né? Mas a musicazinha todo mundo gravou, não é isso, Clemente? Não, eu lembro sim. Emael, um democrata cristão. E realmente pegou, né? Pegou essa música. Embora ele tenha sido eleito uma única vez como deputado. Presidente da República deve ter concorrido desde depois do Marechal Deodoro da Fonseca para cá, umas 200 vezes. Com certeza. Ô, Clemente, a questão da Previdência, aqui tem o Nilson, o Jorge e tal, falando aqui, o Nilson está falando que ele faltava para ele aposentar 10 anos, né? Então ele deve ter trabalhado 20 anos, né? Deve estar ele falou que está com 45 anos, já trabalhou 20, né? Então deve ter começado a trabalhar com 25, que agora ficou muito longe para ele, né? Porque ficou muito longe. E ele está querendo saber o que você acha da Previdência, se o Paulo Guedes tem razão ou não. Tem o Nilson está falando, e o João da Vila Matias, João Comendador, está falando que se a Previdência é hiperavitária ou não, porque tem muita gente falando que é hiperavitária, que o Paulo Guedes está trabalhando para os banqueiros, enfim, né? Tem essa confusão toda, se realmente a reforma é necessária. Não, esse negócio de dizer que a Previdência é superavitária, isso é um fake, né? Que saiu aí nos WhatsApps da vida. Mas tem advogado que fala isso, né? Não, mas é grupo interessado, grupo que tem interesses. Sim. A Previdência, ela é deficitária, e todo mundo sabe disso, não é uma novidade para ninguém. Os estudiosos de universidades, aqueles caras realmente que são sérios, sabem o déficit da Previdência, ele tem sido crescente. E nós sabemos também que tem uma injustiça social aí nesse negócio da Previdência. Esse sistema de repartição é um sistema que, na verdade, ele é complexo, porque o que aconteceu? O homem vivia aí uma média de 60 anos, 60 e poucos anos. Hoje, todo mundo bate acima de 80 anos.
Então você começa a ter dificuldade. Eu não estou falando apenas do Brasil, outros países, né? Outros países europeus, asiáticos, o próprio Estados Unidos, mexeu, a Europa, né, como um todo, os principais países, mexeu como um todo, estão esticando. Até os países escandinavos estão esticando esse tempo de aposentadoria, o tempo mínimo de aposentadoria. Muitos, inclusive, você pega a Noruega, Suécia, Dinamarca, o homem e a mulher é igual, ao mesmo tempo. E eu falo com convicção, eu podia ter me aposentado com 50 anos de idade, porque eu faço radiologia, e a radiologia 25. Era 25 anos, né? Porque incidia a periculosidade, né? E eu podia ter me aposentado, eu não achava aquilo justo. Eu esperei fazer 65 anos, que é a minha convicção. E me aposentei não. 65 anos e 3 meses. Agora eu vou entrar no meu pedido de aposentadoria. Então eu não estou falando aproveitando de uma situação que eu tive lá no passado. Você viveu isso? Eu vivi isso e, na minha convicção, eu não devia aposentar antes. Por isso que eu estou defendendo isso aí, né? É claro que você tem que olhar o cara do campo, que tem uma vida... Trabalha no sol. No sol, uma vida mais dura. Você pegar o cara lá do agreste pernambucano, você vai pegar lá o nordestino lá distante e tal. Realmente não tem isso. Eu acho que você pode fazer realmente um ajuste nisso aí. Mas não para todo mundo. Não dá para alguém se aposentar com 50 anos, 55 anos, com essa longevidade cada vez maior. E isso não tem previdência no mundo que aguente, né? Todos os países estão fazendo esse ajuste. E a outra coisa que eu acho que tem que ser, e que eu sei que o Cassione, aliás, a gente não está na bancada por acaso, né? Existe uma admiração. A gente sabia que o deputado podia se aposentar com 2 mandatos, né? O Cassione nunca aceitou esse tipo de coisa, né? Eu acho isso lindo, bonito. Assim, eu não concordo, então não vou querer fazer esse tipo de coisa. Mas então a gente vê esse privilégio que existe para a Câmara, para o Senado, para o Judiciário em geral, para os funcionários públicos em geral. Então, eu não estou dizendo que não tem que ganhar aquilo, né? Que não é mérito o que cada um está ganhando. Eu não estou discutindo valores. Eu estou discutindo que um funcionário comum, privado, ele vai receber um salário mínimo aqui, enquanto que o outro vai receber 40 salários mínimos na outra ponta. Sendo que recebeu o salário a vida inteira pago pelo Estado. Exatamente. Mas você consegue mexer nesse cara lá de cima? Não, é isso que o Paulo Guedes está tentando fazer. Esse é o problema, né? Ele está querendo fazer o quê? Não. É porque, na verdade, existe um fake também aí de que, e isso pelos partidos de esquerda, por algum interesse, né? Tem 2 interesses que está muito claro aí, que foi comentado. Um interesse que muitos deles estão no meio e querem manter os seus privilégios. E o segundo é que, se de fato você imagina o Paulo Guedes conseguir 1 trilhão de economia, ninguém ganha do Bolsonaro num segundo mandato. Porque vai ter muito investimento também no país, não, né? Quem vai ganhar do Bolsonaro se ele economizar 1 trilhão de reais? Que vai ser destinado para a saúde, para a educação e para a infraestrutura, que é o que gera emprego, a infraestrutura. Emprego e renda. O Filete, o setor público faz apenas 1,5% de investimento do dinheiro, é o dinheiro que sobra, 1,5%. Não tem país que vai crescer com investimento de 1,5%. Ele chega no Brasil aos seus 14% por causa da iniciativa privada. Só que a China, por exemplo, ela aplica 51%. Por isso que ela cresce. Agora ela está crescendo num nível menor, por volta de 6,5% ao ano. Mas ela, durante 3 décadas, ela cresceu acima de 10%, 11% ao ano. Por quê? Poupança, investimento, né? Então, o que está sendo implantado, ou o que quer ser implantado, é tirar privilégios. Agora, se você acha injusto, né, e eu falo isso porque eu já fiz isso também para mim. Então, se você acha injusto, então vai para uma previdência privada, né? Que seria
a outra proposição do Paulo Guedes, para quem começa agora, né, e o Chile fez isso lá no passado, você tem uma condição muito melhor se você fizer uma previdência privada, vai ter muito mais retorno no futuro do que pela pública. Mas o cara sai da pública? Não, continua pagando, mas paga você pouco. Escolhe uma, você escolhe outra, por exemplo. Mas pode escolher a privada e falar, não quero pagar na pública, vou pagar na privada? Pode isso? É a proposta do... Hoje não pode, né? Não, hoje não, mas o Paulo Guedes quer fazer isso. Deixa. Eu vou citar o meu exemplo. O Cassiano também já falou isso a vida toda aqui, nós falamos. Eu paguei a minha vida toda sobre 20 salários mínimos. No teto. No teto, que se podia. Quando baixou para 10, eu pagava sobre 10. Foi pagando sempre no máximo. E eu recebo 3,4 salário mínimo. Eu estou falando abertamente. Quer dizer, você pagou sobre 20, agora paga sobre 10 e recebe 3,4. Também injustiça, né? A mesma coisa eu. Pois Também é. injustiça. Se nós, eu, Cassiano, que estamos aposentados, tivéssemos pego esse dinheiro e aplicado... Aposentados, mas sem parar de trabalhar. Sim. Que nós continuamos nas nossas Se você tivesse pego esse dinheiro, pagasse pelo mínimo, eu vou pagar sobre R$2.000 por mês. Não, se a gente tivesse uma... Você ia ganhar o salário mínimo. Mas se for ver a perda, você ia pagar sobre 2.000 e tal. Você pagou sobre muito e não ganhou esse dinheiro, né? Faz, se o cara paga... eu não acredito nesse sistema. O cara paga sobre um salário mínimo, paga lá por mixaria. Ele vai receber e a porcentagem maior que você está recebendo. Porque você pagou muito mais que ele. Na privada, se a gente tivesse aplicado esse dinheiro na previdência privada, a gente estaria recebendo 5, 6, 10 vezes mais do que nós recebemos. É verdade. Então, e eu tenho um exemplo típico, porque eu fiz a previdência privada por um tempo, depois falei, não vou fazer mais. E eu pagava muito menos. E se eu fosse aposentar hoje, eu ia receber uns 10, 12 mil reais por mês pela previdência privada. Por quê? Porque o gestor da previdência privada é um gestor que se preocupa em manter você ali. Então, qual a tua rentabilidade? Hoje, praticamente tudo é baseado no CDI. Você tem 110, 117, 120, 130% do CDI. Na pública, você não tem nada. É que nem o FGTS. O FGTS, que todo mundo fala, não, putz, é uma coisa boa que o funcionário recebe, mas... ele tem uma correção de 3% ao ano. Ou seja, o dinheiro fica lá parado, o patrão está pagando, ele está pagando, e a correção é ridícula. É muito a correção é metade da inflação. Do índice inflacionário. Ou seja, na verdade, todo mundo está perdendo dinheiro. Todo mundo está perdendo dinheiro. E nós estamos falando agora num momento em que a inflação está baixa. Você imagina os 3% quando a inflação era 10% ao mês, 15, 20, 30, 40? Só dá dinheiro para o banco. Acabou com o dinheiro do trabalhador e ele não percebeu. Né? Então, ou seja, impacta na contratação, porque aumenta o custo do funcionário na empresa, impacta na contratação. Se não tivesse esses gastos todos, você ia contratar mais gente. Impacta. E além disso, ele também não ganha o dinheiro corrigido. Ele paga a parte dele, a parte sua, fica lá com uma correção muito menor que a inflação. E então eu diria para os deputados que estão lá, e também para quem é contra, puxa vida, você vai contribuir com um teto menor também. Então pega esse dinheiro excedente, se você quiser aposentar com 30 mil, com 40 mil, e aplica na previdência privada. Não vai ter diferença. Né? E vai ser uma justiça social. Os 5.800, que é o teto hoje, seria para todas as pessoas, independente de que ocupação ela está. Né? Não teria esse privilégio. Eu realmente sou radicalmente contra privilégio. Então, se você quiser, aplique na previdência privada para complementar aquilo que você acha que você não consegue na previdência pública. Isso seria a maior justiça social. Só que esse 1 trilhão de economia ia sobrar dinheiro para investimento, quem bateria o Bolsonaro no segundo turno? Então é melhor a oposição ficar brigando aí para não aprovar, e eu acho ridículo não aprovar essa reforma da Previdência, porque os nossos filhos ou netos não vão ter dinheiro para receber, porque não tem. Ou então vai resolver por um período de 4, 5 anos, no próximo governo você tem que fazer outra reforma, porque não deu. Né? Então eu acho que tem que ficar muito claro isso, e aqui não está se falando em ideologia, em nada, em justiça social. Não, se fosse falar em ideologia, tinha que dizer que a Maria do Rosário, que é a benfeitora dos pobres e dos oprimidos, tinha que abrir mão dos salários e das vantagens
do cargo em termos de complementações extraordinárias que são inventadas no Congresso para distribuir para os pobres. Vê se ela abre mão daquilo que ela ganha. Não abre. Não abre. Não é? E pode ter certeza que, como ela tem mais de 2 anos de mandato, já deve estar recebendo aposentadoria da Câmara. É? Você pega um Sarney? Claro. Quer dizer, um Sarney... Em 2 anos você já pode receber aposentadoria. Quantos anos? 2 mandatos. 8 anos. 8 anos. O idiota aqui, por exemplo, ficou 8 anos e abriu mão da aposentadoria, porque eu achei que era uma coisa indecente você receber aposentadoria por 8 anos como deputado federal. Não, que é isso? Eu acho isso lindo. Você pega um Sarney da vida, por exemplo. Tem várias aposentadorias. Então, como presidente da República, como senador e como governador, né? governador do Maranhão. Tem como professor. Que coisa mais indecente que essa? Aí o cara recebe mais de 100 mil reais por mês, né? Como o Cassiano falou. E o Estado que pagou. O Estado no sentido genérico, né? Pode ser federação, podia ser o Estado. Além do Sarney ter 8 seguranças e motoristas, tem muita gente que o ex-presidente da República tem isso, né? Também até para não ficar, não é isso, Cassiano? O ex-presidente da República, mas aí também até talvez seja meritório, porque você vê um presidente da República também largado depois de um tempo, seria ruim. Mas eles, além dessa aposentadoria, eles têm também os funcionários que continuam, né, Cassiano? Os 8 funcionários. Não, só os presidentes da República têm direito à segurança. Segurança? Porque assim se estabeleceu. Segurança, motorista, né? Agora, o deputado, por exemplo, no dia seguinte, nem as cestas de Natal que ele recebia de puxa-sacos, ele recebe. Viu? Desaparecem todas. No primeiro Natal, depois do seu mandato, você não recebe nem uma cesta de Natal. Isso. Agora, a única coisa que a gente tem que falar a favor dos deputados federais é que o deputado estadual tem carro oficial, o senador tem carro oficial e os deputados não têm. Os deputados federais não têm carro oficial, nunca tiveram, depois do Collor para cá. Collor cortou e ficou cortado. Então os senadores têm o carro do ano lá bonitão, deputado estadual tem. Você teve que comprar aquele carro lá do seu amigo, né? O Supremo tem 5 carros. O Supremo tem 5 para cada um. Tem cabriolé, tem esporte, tem carro blindado, tem tudo. Por viajar, esse carro. Eu era deputado, eu tinha um Ômega que eu comprei do Duílio, que era deputado, era meu amigo, ele deixou de ser. E me deu a oportunidade de comprar o carro dele, que o banco de trás, as molas do banco saíam para fora. Mas para que você precisa um carro melhor do que esse para andar em Brasília? Era esse o carro que eu tinha, que depois nem consegui vender, porque o carro estava tão avacalhado lá que... Mas, aliás, o Duílio tinha que ter me dado de presente aquele carro, porque era um carro velho, e era meu amigo. Né? Aí eu falei, você não quer vender teu carro? Vendo. Aí vendeu. Certo. Mas também vendeu por uma mixaria aqui. Era assim. Agora os senadores não. Cada um parava na porta do Congresso Nacional no seu lustroso carro do ano. Né? Que na época, se não me engano, eram os Ômegas que estavam. Eram os carros tops, né? Acorde, Ômega, tudo carrão, né? Tudo carrão. Agora, o presidente da Câmara tem carro, esse tem, é o único que tem, é o presidente da Câmara. Os deputados não têm. Desembargadores têm carro, aqui do Tribunal de Justiça, vão e vêm para São Paulo, trabalhar dos seus estados, das suas cidades, tudo com carro oficial. Né? Então, é assim, quando o sujeito não tem, ele fala mal dos que tem. Quando ele tem a chance de ter, ele passa a achar normal. Aquela aposentadoria era um absurdo. Porque o que acontecia? O povo não sabe, que ninguém explica direito. Você contribui durante 4 anos do seu mandato, todo com 1/5 do seu salário, 1/5 do salário, para a Previdência da Câmara. Depois de 4 anos,
você contribuiu durante 4 anos com uma fortuna para a Previdência da Câmara. Aí você tem o direito ou de receber de volta a contribuição que você deu para a Previdência da Câmara, se você for embora, ou você tem o direito, tendo 2 mandatos, de se aposentar para o resto da vida. É isso que eu acho indecente. Você receber de volta Não, isso é justo. o que você deu de contribuição para a Previdência da Câmara, dos deputados, você não está tirando dinheiro de ninguém, está recebendo o seu de volta. É lógico. Agora, se aposentar com 2 mandatos e para sempre, isso é indecente. E é gozado, porque se você fizer uma cesta aí, hoje, de 100 reais hoje, vai, você pega 100 reais, como é que seria distribuído hoje na Previdência? 30 para Os mais ricos, e aí embute todas as classes que nós falamos, receberia 41% do bolo. Depois, descendo na escala, 28%. Para Drew. O menos favorecido, mas ainda na classe média alta. Depois você tem a classe, o médio, 17% de toda a arrecadação. Depois você tem a classe C, a classe D, 11%. E o pobre... Sobrou alguma coisa ainda? Sobrou 3%. Ah, pois é. Então. Isso dos 100 mil, mas já tiraram 30 mil para Drew, né? Então dos 70 mil que sobra. Esse número é um número que eu estou falando real, não é inventado, é um número estudado. Então, que nem que fica falando, não, tá favorecendo só o rico, aliás, o pobre. Não, o pobre dos 100% ele fica com apenas 3% da fatia de tudo que é pago pelo sistema de previdência. Ou seja, já está desfavorecido desde O cara está ferrado. Então não pode ser assim. Ô Clemente, o Carlos Alberto aqui tá falando que a previdência privada no Brasil não é confiável, segundo ele, é deficitária. E o Carlos Eduardo Martiniano. E também tem aqui o... Não, deixa eu responder. Só para ele aqui junto aqui. O Carlos Alberto dizendo que a previdência no Chile não deu certo. Não, peraí. É a pergunta, né? Previdência privada, você escolhe o banco que você quer. Você pode pegar qualquer um desses bancos aí. E eu dou até a dica aí. Ó. Você pode fazer o Santander, o Safra, são os 2 bancos que estão bem, mas você poderia fazer hoje está na moda, né? Um BTG da vida. O Itaú e o Unibanco rendem muito menos. Assim, você escolhe o tipo de aplicação. E aí você pode escolher. Eu quero uma 0 risco. Risco pequeno, médio, alto risco. Isso é onde eles vão aplicar o dinheiro, né? Você escolhe. Então, se você é conservador, um ultra conservador, aplicando num banco tipo Safra, vamos lá. Se você pegar o CDI, você vai receber o CDI cheio, full. 100% do CDI. Se você for no Bradesco, ele vai te pagar 97%, 98% do CDI. Se for no Unibanco também. Por quê? São um banco de varejo que tem tanta gente, ele não está muito preocupado com investimento, com grandes... Eu sei, o gerente vai lá, o cara faz a previdência... Deixa o dinheiro aí e tal. Por quê? Porque ele empresta esse dinheiro para quem? Para o governo. A gente pensa que esse dinheiro que a gente põe no banco, o banco usa para ele mesmo. Ele usa para empréstimo para quem quer, mas a maior parte do dinheiro do banco é emprestado para o governo. Para os governos estadual, mais federal, claro, é emprestado para os governos que pagam um valor muito bom, poupudo para ele, como banco. E você não recebeu nada, porque é o dinheiro de conta corrente, mas o banco está recebendo um dinheiro pela aplicação financeira. Agora, se você aplicar num Safra, por exemplo, médio risco, baixo risco, a pegar 102% do CDI, 110, 117, 120, então depende da sua escolha e depende da orientação do seu gerente. Bom, temos que encerrar o programa. Cassione, queria agradecer, muitas participações, elogiando aqui. Pergunta para o Cassione, por que não faz uma reforma política antes de fazer a reforma da Previdência, e se as empresas que não pagam ISS não deveriam pagar antes e tal? Reforma política não vai acontecer nunca. Nunca.
José Augusto. Nunca, né? Não, remendo político fazem. Mas quem está lá não vai querer. Reforma, restauração da moralidade, das regras que deveriam ser aplicadas na política, nunca. Ninguém legisla contra si mesmo, na maioria lá dentro. Deve ter uns 10, 20%. Sabe por quê? De bem Eu vou dar um exemplo, está no site da Câmara. O que eu falo aqui é só olhar no site da Câmara. Primeiro dia de mandato meu em 1995. Primeiro mandato meu foi em 95, 96, 97, 98. Primeiro dia de mandato. Eu descobri que havia 15 salários. 13º, 14º, 15º. Primeiro dia eu fiz um projeto de resolução acabando com o 14º, 15º. Por quê? Já 13º já é um mês a mais que eu já acho esquisito. Né? Mas 14º, 15º... É mais fácil uma perereca falar do que acabar isso. Apresentei isso no primeiro dia. Está lá para quem quiser ver. Está nos anais da Câmara. Você está louco, cara? Você veio aqui para fazer isso? Está louco? Gaveta. Acabou. A hora. Entendeu? Então você... A vida inteira eu fui assim meio idiota, porque eu pareço às vezes que não sou, mas eu sou. Porque às vezes você quer fazer as coisas direitas. É isso aí. Ou quer fazer direito às coisas. E aí o que acontece? Você chega e banca o idiota. Quem matou a proposta de lei, projeto de lei que eu fiz, visando ao tratamento do menor criminoso? Quem matou isso? Maria do Rosário. Está todo mundo lá de testemunha. Pega o Omar Serralho, que presidia a comissão. Eu fui o relator do meu próprio projeto. Maria do Rosário e a turminha da oposição. Chegaram para o João Paulo Cunha, que era o presidente, falaram, mata esse negócio do Cassione aqui. Por quê? Senão a gente não passa outras coisas que você quer porque eu passo. Não, porque eu queria fazer com que os menores cometendo crime hediondo não ficassem só 3 anos e fossem para a rua. Isso não tem sentido. Um camarada de 17 anos comete um crime hediondo, absurdo, e 3 anos ele vai para a rua. Estando ou não estando curado, perigoso ou não perigoso, ele vai para a rua. Então ele tinha feito uma fórmula que era escalonada. Ele pega a pena do adulto, mas vai diminuindo a possibilidade, vai aumentando a possibilidade dele sair, porque ele é examinado de 3 em 3 anos por uma junta de psiquiatra, psicólogo, médico clínico, para ver se ele se ajustou às medidas educativas. Então, dependia dele lá dentro sair mais cedo ou não. A Maria do Rosário, a grande patriota brasileira, matou o meu projeto. Então, ali dentro, os idealistas, entre aspas, são bons de bico. Entendeu? Bom, temos que encerrar o programa. Queria agradecer ao Clemente, ao Cassione por essa participação segunda-feira. Desejar a você um desejo de excelente dia. Fique com Deus, com a nossa assistência à programação. Muito obrigado. Você já reparou que inglês e espanhol está em toda parte? Na USA International você pode escolher aprender inglês, espanhol, japonês ou francês. Já parou para pensar por que USA International é a mais procurada? Você começa a falar inglês desde a primeira aula. Pensando no futuro e naquela viagem dos sonhos? Ou até em conquistar aquele emprego que você tanto deseja? Então, aprender mais de um idioma é fundamental. Com material didático e o método de ensino exclusivo, fica mais fácil aprender, além do laboratório multimídia que auxilia no aprendizado do Odopima, seja o francês, inglês ou espanhol, com professores capacitados. Temos aulas de segunda a sábado, das 8 às 22 horas. Ensino de qualidade ao alcance de todos. Venha até a USA International e conquiste o mundo. Avenida Bernardino de Campos, 442, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3225-7373. USA International.